Olá pessoal, bem-vindos ao canal Segredos Eternos e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de suicídio, mas de uma maneira um pouco mais positiva. No vídeo de hoje você vai entender como você biblicamente pode vencer pensamentos suicidas. Então vem comigo! Quando nós falamos de suicídio, esse assunto também permeia a Bíblia em si. Nós vimos no vídeo anterior, e para isso eu coloco aqui um link correspondente a ele, no qual você pode acompanhar diferentes personagens bíblicos e como eles lidaram com essa situação de maneiras favoráveis em algumas situações e em outras nem tão favoráveis, cometendo o ato de suicídio. E especialmente hoje você vai entender como biblicamente você pode sim utilizar a palavra de Deus ao seu favor para vencer esse estilo de pensamento e como você pode se manter com um pensamento positivo segundo o coração de Deus. Então hoje, especialmente hoje, nós vamos entender biblicamente como eliminar pensamentos suicidas. Vamos ao vídeo. E você aí pode estar pensando que existe uma fórmula mirabolante para que a gente possa vencer pensamentos suicidas, mas a Bíblia em si é um livro automaticamente simples, mas ao mesmo tempo poderoso. E no vídeo de hoje, basicamente, eu vou te dar 2 versículos chaves para que vocês possam entender que você, pela confissão da palavra de Deus, você pode sim eliminar pensamentos suicidas e, no lugar deles, colocar pensamentos produtivos, condizentes com o reino de Deus. E quando nós pensamos em uma solução, geralmente nós achamos que, em todo caso de solução de algum problema, uma ideia mirabolante ou algo incrível deve ser realizado para que aquilo possa ser ou dar os resultados que a gente pretende que dê. Só que hoje eu vou te ensinar uma fórmula simples de você eliminar pensamentos suicidas com base em 2 versículos da palavra de Deus. E o que é que você vai fazer com esses versículos? Vai confessá-los constantemente na sua vida cotidiana. Esses 2 versículos, eles são chave para que qualquer cristão possa eliminar pensamentos de tirar a própria vida em qualquer contexto de vida que ele possa estar vivendo. Só que antes de introduzir esses versículos, é necessário que você compreenda o seguinte, que Jesus é Deus na forma humana e ele expressa exatamente a vontade do Pai para a sua vida pessoal. E ele dá os pingos nos is em relação a quem é quem. Em João 10,10, Jesus, referindo-se ao diabo, disse que ele veio somente para matar, roubar e destruir, mas que ele veio para dar vida e vida em abundância. Essa é a função de Jesus Cristo, nos dar completude de vida em todos os aspectos de nossa vida cotidiana. Mas por outro lado, ele afirma expressamente que o diabo veio para destruir a vida de qualquer ser humano. E esse processo de destruição começa na mente, naquilo que você está pensando ou ocupando seus pensamentos diários. Então vamos ao ponto-chave deste vídeo de hoje. Quais são esses versículos que você precisa agora ler, decorar e confessar, crendo com seu coração, passando, portanto, pela sua boca a sua crença? Basicamente são 2 versículos bíblicos e são esses. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então nesse versículo você entende que, primeiramente, quando o pecado entrou no mundo, você automaticamente se tornou um derrotado. E a primeira arena da derrota que o pecado tomou conta de você foi o seu espírito. O seu espírito passou a ser um espírito caído, destituído da glória de Deus. Mas automaticamente seu estilo de pensar, o seu modo de pensar, acompanhou também esse espírito caído. Em outras palavras, o seu coração, ou espírito, ou como a Bíblia também chama, homem interior, ele foi destituído da glória de Deus e, como consequência disso, a maneira que você pensa hoje não é inspirada por Deus. Se você ainda não nasceu de novo, e aqui eu coloco um link que fala sobre esse assunto, você precisa primeiro, antes de tudo, nascer de novo, nascer do Espírito Santo de Deus. Quando isso acontece, o próprio Espírito Santo de Deus vai influenciar o modo que você pensa. Então aqui nós temos uma chave fundamental ainda nesse versículo, de que o modo que eu penso é o modo pelo qual eu fui encontrado perante Deus. A Bíblia diz que pelo pecado de um só homem, várias outras pessoas adentraram nesse mesmo universo de pecado
e de maneira degradante de pensar. Mas por meio de um só homem, Jesus Cristo, nós temos uma outra oportunidade de pensar de maneira diferente e condizente com o reino de Deus. Aqui, quem recebeu a abundante graça, por favor imerecido de Jesus Cristo, e também um outro dom que esse mesmo versículo fala, chamado de justiça, reinarão em vida. E aqui o ponto-chave dessa discussão. Para quem nascer de novo, automaticamente tem a oportunidade de renovar a mente pela palavra de Deus. E quando isso acontece, é pela graça, não é pelo seu mérito, não é pelo seu esforço, mas pela obra consumada de Jesus Cristo, você tem agora a oportunidade de reinar em vida, porque você assume um dom chamado justiça divina e também outro dom chamado graça divina. Quando isso acontece, você e qualquer outra pessoa podem reinar sim sobre pensamentos suicidas. Todo tipo de pensamento que não condiz com a palavra de Deus pode ser colocado no lugar dele quando você confessa: eu sou justiça de Deus e eu fui alcançado pela graça de Jesus Cristo. Mas a Bíblia não para por aí, ela também dá outros textos base para que você possa construir um relacionamento com Deus e trocar os pensamentos antigos pelos pensamentos novos, inclusive quando você pensa coisas negativas como suicídio. A Bíblia também afirma expressamente o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Aqui eu separei um caderninho de confissão da palavra de Deus. Constantemente eu estou tirando versículos bíblicos e confessando a palavra de Deus para que ela se torne realidade na minha vida pessoal. Aqui nesse mesmo versículo você vê que existem coisas boas para que os cristãos possam começar a pensar. A Bíblia aqui começa chamando ou direcionando essa carta a irmãos. Irmãos, por que irmãos? Porque todo cristão é filho de Deus. Então, espiritualmente, nós somos irmãos em Cristo Jesus. E a Bíblia, direcionando essa carta aos cristãos filipenses, ela exorta de diferentes formas que os cristãos comecem agora a pensar de maneira positiva. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem algum louvor, se tem alguma virtude ou coisa boa para pensar, sejam essas coisas que ocupem os seus pensamentos. Então, quando eu pego um versículo como esse e começo a confessar sobre a minha mente, de que eu penso somente coisa pura, eu penso somente sobre coisas amáveis, coisas que são de boa fama, ou seja, que não são vergonhosas, coisas que ocupam o pensamento de uma maneira produtiva, automaticamente eu estou renovando a minha mente pela palavra de Deus e também eu estou dando possibilidade que o Espírito Santo possa me ajudar nessa caminhada cristã, inclusive a vencer pensamentos suicidas. Então a Bíblia em si é um livro que tem respostas para tudo. E nesse processo exige-se sim um esforço seu de pegar as Escrituras e começar a declarar aquilo que você quer ver a pequeno prazo ou a longo prazo. Porque a Bíblia compara palavras como sementes. Na biologia, no campo natural, quando você coloca uma semente ou planta uma semente, você não espera que da noite para o dia ela dê frutos. Mas a longo prazo, cuidando daquela semente, regando ela constantemente, dando os devidos cuidados, você bem sabe que a longo prazo vai ter resultados específicos. Você vai ter provavelmente uma grande árvore que dará bons frutos, uma boa colheita para você. A mesma coisa acontece no campo das palavras. Quando nós confessamos palavras específicas sobre as nossas próprias vidas ou a vida de outras pessoas, a Bíblia compara a palavra de Deus a sementes. E essas sementes, quando lançadas no reino do Espírito, a longo prazo ou a curto prazo, elas vão dar sim os mesmos resultados como aquela semente que está sendo plantada no reino natural. Só que aqui os resultados são surpreendentes, porque eles podem ocorrer de uma maneira inesperada e em locais inesperados. E quando você confessa sobre a sua própria vida ao longo do tempo, é nítido que você possa assim visualizar ou presenciar melhorias na sua vida pessoal cristã. Então esse é o vídeo de hoje. Eu te apresentei 2 versículos chaves para que você possa eliminar de uma vez pensamentos suicidas, porque para cada problema a palavra de Deus tem versículos específicos para a solução desses problemas.
E hoje eu espero que você se posicione e você passe de uma condição passiva para a condição ativa de relacionamento com a palavra de Deus, inclusive nessa área específica do suicídio. Então, sou Douglas Carvalho e espero que vocês tenham curtido esse vídeo ao máximo e espero que vocês possam compartilhá-lo com o maior número de pessoas que precisam de ajuda, inclusive nessa área específica. Amo todos vocês e eu quero que vocês saibam que todos são mais que um número, mas são sim o melhor de Deus. Shalom!